Olá, tudo bom? Sou o professor Uranil, seu professor de atualidades e de realidade do Distrito Federal mais RID. Já começo aqui mostrando o nosso livro, que já está na segunda edição, tá? Um livro que eu já conto agora com a participação do professor Reginaldo Veras, com imensa colaboração aí. É um livro de História do Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade, com mais de 100 questões gabaritadas e comentadas. E nós hoje vamos fazer o quê? Vamos comentar as questões que caíram na prova da Câmara Legislativa de domingo. Como foram vários cargos, eu vou fazer o quê? Eu fiz uma sequência dessas questões e vou comentar uma a uma para você. E você que teve aula comigo aqui na TV Saber, que teve aula comigo no MP, no online ou no presencial, vai lembrar das questões que eu passei em sala de aula, das questões que eu comentei na sala de aula e no online, e vai ver que elas caíram em prova, inclusive nos aulões solidários que nós fizemos pelo Distrito Federal inteiro, em especial o de Santa Maria. Vocês vão lembrar do que eu vou falar aqui, porque a questão que eu falei na sala de aula caiu aqui, não é isso? Então bora falar de DF mais RID, exatamente as questões da prova. Vamos lá? Primeira questão. A seca de 1958 no Nordeste determinou a vinda de milhares de trabalhadores para a região de Brasília. Muitos desses nordestinos foram abrigados em Taguatinga, onde passaram a ser chamados de modo pejorativo pelo mesmo termo usado na época da escravidão para designar os pobres que praticavam a agricultura itinerante no interior do país. Vamos lá, gente. Quem teve aula comigo vai lembrar desse slide que mostrei no presencial e no online, onde eu falava o seguinte: quem é que estava aqui no Centro-Oeste? Isso aqui era um poeirão, era onça, índio, índio, onça, onça, índio e meu avô. Você não tinha trabalhadores aqui para tocar essa construção. Então foram buscar aonde? Lá no Nordeste, porque tinha grande propriedade, a mecanização tinha tirado o emprego dessa galera e ele estava passando necessidade. E nesse slide eu vou ampliar aqui para você. Olha só, tá bem aqui, ó. Flagelados protestam contra a falta de gêneros alimentícios, abril de 1958. Então, exatamente, quem eram esses flagelados? Quem é que veio para cá para construir e quem é que tinha um nome pejorativo, derivado de cangundo, que significava ser desprezível? Exatamente o que a gente candangos. Então, a resposta correta é candangos. Foi o que a banca trouxe, é o que nós estamos concordando com a banca. Então essa questão caiu na prova da CLDF. Facinho, e nós falamos em sala. Vamos para a próxima. A próxima também é legal. De acordo com suas características híbridas, é correto afirmar que o Distrito Federal... Vamos lembrar que eu sempre falei para vocês que o Distrito Federal é o que, gente? É um camarote VIP de Goiás. Eu tinha esse slide lá que eu falava. O que é o Distrito Federal? É uma das 27 unidades da federação. Porque o país tem 26 estados mais o Distrito Federal. O estado se subdivide em municípios. Os municípios se subdividem em distritos. E o Distrito Federal, gente, se subdivide em regiões administrativas. O Distrito Federal não é nem estado, nem é município, mas ele possui ora competência de estado, ora competência de município. E por isso se fala o quê? De acordo com sua caracterização híbrida. Ora de estado, ora de município. Vamos ver o que diz a questão então. É correto afirmar que o DF está subordinado ao Ministério da Integração? Gente, o que o DF vai estar subordinado ao Ministério da Integração? Essa não. Tem por chefe do Poder Executivo um prefeito? Vamos lembrar que nas aulas eu falei, até 1969, o Distrito Federal tinha como chefe do Poder Executivo um prefeito indicado pelo presidente da República. A partir de então, o Distrito Federal passa a ter governador indicado pelo presidente da República. Até quando? Até 89. Porque após a Constituição de 88, determina que o governador do Distrito Federal deveria ser o quê? Eleito. E o último governador eleito foi exatamente o primeiro governador eleito foi exatamente Joaquim Domingos Roriz. Ele foi o último governador indicado e o primeiro eleito, tá? Após a Constituição de 88. Então, essa questão também não. Prefeito, não. Divide-se em municípios. Está errado, porque o Distrito Federal não é estado para dividir em municípios. Isso também não. É regido por uma Constituição estadual. Nós somos regidos por lei orgânica. Também não. Então, a resposta correta está aqui. Tem administração autônoma. O chefe
o chefe de governo do Distrito Federal, tem essa autonomia, o Distrito Federal tem autonomia, não é isso? Moleza também. Vamos para a próxima questão. A próxima questão traz aqui, ó, o censo do IBGE é de 2010. Vamos lembrar que nós estamos em 2018 e a projeção do IBGE atualmente fala que o Distrito Federal teria em torno de 3.070.000 habitantes. O entorno estaria em torno de 1,4 milhões de habitantes. Projeção do IBGE para o ano 2018. Vamos lá. O censo do IBGE de 2010, a população do Distrito Federal possuía densidade demográfica acima de 600 habitantes por quilômetro. Hoje, em 2018, ainda não possui. Nós estamos hoje em torno de mais ou menos 470 habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa questão está errada. Comportava em sua maioria pessoas na faixa etária entre 40 e 44 anos? Errado, nós temos uma maioria ali entre 20 e 25 anos. Então, está errado. A população era inferior a 2 milhões? Não, já tinha ultrapassado 2 milhões, estava beirando 2 milhões e 500 mil mais ou menos. D. Ocupava a 10ª posição entre unidades federativas do Brasil? Gente, unidade federativa brasileira. O país tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Só tem um detalhe, qual, gente? O Distrito Federal é um quadradinho, é o camarote de Goiás. Então a nossa população, quando você vai comparar com outros estados, outras unidades da federação, ela acaba sendo pequenininha. Nós somos a 20ª na unidade da federação em população. Ultrapassava 3 milhões e 500 mil habitantes em 2010. Vamos lembrar, a banca deu essa questão como correta. E eu vou falar para você que ela está errada. E aí vale lembrar o seguinte, que hoje o Distrito Federal não tem 3 milhões e 500 mil habitantes. Se aqui tivesse, segundo o censo do IBGE 2010, a população da RIDF é de aproximadamente 3 milhões e meio, ou já teria ultrapassado 3 milhões e meio, aí beleza. Porque hoje a população da RIDF é de 4,4 milhões de habitantes. Mas do Distrito Federal não era, nem em 2010 e nem é agora. Então não tem resposta. Essa aí deve fazer o quê? Entrar para pedir anulação da questão. Inclusive no nosso livro aí, eu trago esses dados por região administrativa, por município que compõe a RID, o dado de população já com projeção do IBGE para 2018. A próxima questão. A data de 30 de novembro corresponde no âmbito do Distrito Federal ao feriado comemorativo. Essa questão é aquela clara questão que é feita para quem mora aqui, para quem está aqui. Quem vem de fora dificilmente saberia responder isso aqui. Olha só, gente, da primeira missa da primeira missa rezada em Brasília em 3 de maio de 57, não, se fosse comemoração da primeira missa, seria no dia 3 de maio, então não. Do nascimento de Juscelino Kubitschek de Oliveira, também não. Tá? Do dia do servidor público, 28 de outubro? Não. Da padroeira Nossa Senhora da Conceição da Aparecida? Não. Do dia do evangélico. Então, dia 30 de novembro é um feriado, comemora-se o dia do evangélico. E novembro é uma maravilha, né? Tem feriado no início, no meio e no final, tá certo? Então, ok, concordamos com a banca. Olha a próxima questão aqui. Essa questão eu quero chamar a atenção para vocês. Essa questão, eu elaborei essa questão, coloquei num simulado, tá, que nós aplicamos para uma turma de uma aula solidária em Santa Maria. E até divulguei esse simulado, o meu parceiro Reginaldo Veras utiliza essa questão, o meu parceiro Otoniel utiliza essa questão, mas nós tínhamos colocado no nosso simulado. Igualzinho estava no nosso simulado, tá, com um pouquinho de diferença no texto apenas, tá, ela fez o quê? Caiu na prova da CLDF. Isso mostra que nós sabemos o que nós estamos fazendo ou que eles estão de olho nas nossas aulas, não é isso? Olha só o que diz a questão. Apesar da celebrada redução da criminalidade do Distrito Federal, observada pela Secretaria da Segurança Pública em 2017, os Estados Unidos da América do Norte divulgaram a lista de áreas a serem evitadas no Brasil, mencionando 4 regiões administrativas do Distrito Federal. Diga de passagem, quem fez isso foi o Trump. Os Estados Unidos
via Trump falando, não frequenta. Inclusive, meu irmão, meu parceiro, Reginaldo Veras, fez vídeo, colocou no YouTube, jogou no Face, reclamando, xingando aquele galego espiga de milho, fazendo o que, gente? Porque ele falou do Nossa Ceilândia, isso mesmo. Por isso que o cabelo dele não parece aqueles cabelos de espiga de milho, tá certo? Então faz o que, gente? Foi exatamente isso que nós fizemos. E ele estava falando que mal da Nossa Ceilândia. Então, a gente acabou colocando isso, eu fiz uma questão e coloquei no simulado, e igualzinha caiu aqui. Quais eram as regiões administrativas que o Trump falava para os turistas dos Estados Unidos evitarem no Distrito Federal? Vamos ver? Essa questão foi fácil na minha concepção. Varjão, Lago Norte, gente, tem Lago Norte não, né? Lugar de rico de forma alguma, não é isso? Gama, ok, no meu Gama tudo bem, Planaltina também, Ceilândia, mas Riacho Fundo, não, você não vê falar dessa violência exacerbada em Riacho Fundo, também não. Vou pegar D, Águas Claras, não, Cruzeiro, não. Letra E, Taguatinga, não, Núcleo Bandeirante, não. Só pode ser o quê? A minha Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá. A banca trouxe essas aí como resposta correta, concordo, tá? Até porque eles praticamente pegaram do nosso simulado, né? Que já tinham pego várias questões do nosso livro, isso eu já sabia. Agora, pegar de um simulado, não tem nem a preocupação de mudar um pouquinho, nem a ordem das cidades, ficou legal não, hein, o FCC? Vamos lá. Próxima questão. Órgão superior de consulta do governador do Distrito Federal, o Conselho de Governo, por ele presidido, tem ainda entre seus membros. Vale lembrar o seguinte, na minha concepção, essa questão ela está muito mais para a lei orgânica do que realidade do Distrito Federal. Mas vamos responder, não é isso? Por um representante do Supremo Tribunal Federal. Gente, cá entre nós, o que representante do STF está aqui? Já ouviu falar disso alguma vez? Não, né? Esquece. Um representante do Ministério da Integração, o que o Ministério da Integração vai estar fazendo aqui no governo do Distrito Federal? Também para. Prefeitos de municípios. Gente, o Distrito Federal não tem município, nós temos que regiões administrativas com administradores escolhidos pelo governador. Tem até projeto que o governador mandou para a Câmara para ver se tem eleições para administradores, mas ainda não, tá? Os presidentes das câmaras municipais, nós não temos câmaras municipais, nós temos a Câmara Legislativa, então não. Os líderes da maioria e da minoria da Câmara Legislativa, essa é a resposta dita pela banca, isso nós concordamos. Valeu, FCC. Vamos para a prova. Olha só, essa questão aqui, de novo, no outro cargo, falando sobre os candangos. Olha o que traz. Os primeiros habitantes da cidade de Brasília ficaram conhecidos com o nome de... Gente, é o seguinte, se eu falo os primeiros habitantes da cidade de Brasília, ela tem que ter sido o quê, gente? Inaugurada, porque antes não era Brasília, estava construindo Brasília. A partir do momento que eu tenho construção de Brasília, eu tenho uma série de habitantes aqui. Eu tenho as pessoas, servidores públicos que vieram trabalhar aqui, até ganhando salário dobrado. Eu tenho os médicos, os engenheiros, o pessoal que estavam aqui, que não eram os peões, tá? Então essa galera ficou conhecida como pioneiros, tá certo? Mas vamos ver as respostas que a banca deu. Ela traz assim, ó, letra A. Peões. Peões não, tá certo? Até eu evitava usar a palavra peão, porque peões é quem montava cavalo aqui no nosso Goiás e tal, né? Desbravadores? Também não. Bandeirantes vieram desbravando e descobrindo lá Goiás e companhia. Não. Eu tenho pioneiros e eu tenho candangos. A banca trouxe candangos. Eu concordo com a banca, porque os primeiros habitantes brasileiros do Distrito Federal, de Brasília, ficaram conhecidos com o nome de candangos, no popular candangos. Mas eu vou dizer para você o seguinte, se você marcou pioneiro, eu entraria com recurso. Porque na minha concepção, ficaram conhecidos como pioneiros, são o quê, gente? São os heróis da construção ali e não necessariamente todos eles são candangos. Eu entendo que há uma dupla resposta aqui, tanto pioneiros quanto candangos. Candangos ficou no popular mais conhecido, mas o pioneiro também se encaixa. Ganhar da FCC no recurso, acho difícil, porque ela vai pelaquela mais correta ou popular, tá certo? Mas pioneiro estaria correto também, não é isso? E vamos lembrar que, mais uma vez, nós falamos isso em sala de aula. Próxima questão, essa foi sacanagem, tá certo? FCC, isso não se faz.
misto de hóquei de disco voador, o Memorial Darcy Ribeiro, localizado no campo da Universidade de Brasília, inaugurado em 2010, foi projetado pelo arquiteto. Aí você vê o seguinte, né? Qual é o arquiteto mais famoso da construção de Brasília? Oscar Arquiteto, como eu costumava falar, não é isso? Vê que tudo é forma arredondada. Ainda fala que misto de hóquei, disco voador. É lógico que vai levar você a achar que foi quem, gente? Oscar Niemeyer, mas não foi. Foi quem? João Figueiras Lima. Concordo com o gabarito da banca, só que não deveria ter feito isso, né? Decorebazinho. Agora essa aí é para quem é da cidade, né? E principalmente para mim, meus parceiros, meus amigos da década de 80. Nós nascemos na década de 70, mas curtimos a década de 80, não é verdade? Renato Russo liderou a famosa banda de rock brasiliense Capital do Cerrado? Não, né, gente? Detrito Federal? Também não. Capital Inicial? Também não. Outra banda muito famosa, dançamos muito, mas não. Bois de Gerião? Também não, outra banda aqui da cidade, quem é daqui muito antigo conhece, mas não, Legião Urbana, essa tava beleza, não é isso? Renato Russo, Legião Urbana. E aí é lógico que eu não poderia deixar de utilizar uma das frases, né? Eu gosto muito. Quantas chances desperdicei quanto o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, você deve vencer você mesmo. Agora, nesse momento político, não posso deixar de falar, né? Que país é esse? Nas favelas e no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E eu sempre falo, não existe roubinho, roubão. Desviar 1 centavo, 1 bilhão, tudo é roubo. Cortar a fila do supermercado, do banco, isso é roubo. Andar pelo acostamento, tá certo, e cortar na frente, você está fazendo o que você não está utilizando cidadania. Vai eleger quem? Você vai eleger quem já roubou? Você vai dar um atestado, tá certo, de quê? De capacidade técnica, pode roubar de novo? Nós temos que procurar ser honesto com nós mesmos, com o nosso futuro e com o nosso país. Nós temos muitas pessoas, muitas opções aí. Agora, avalizar quem já fez o errado é brincadeira, né? Infelizmente, nós estamos vendo isso em muitas pesquisas para vários cargos nesse país. Se você observa, por exemplo, os indiciados na Lava Jato, muitos deles estão se candidatando, estão com alto índice de aprovação popular nos seus estados, o que me deixa envergonhado enquanto brasileiro, enquanto cidadão. Vamos lá, gente, próxima questão. Falei em sala de aula, inclusive o slidezinho lá do momento que eu falo, tá aqui. O Memorial JK, onde estão depositados os documentos e os objetos que pertenceram a JK e a sua esposa foi. Vamos lembrar que eu sempre coloquei, né, colocar JK no ponto mais alto da cidade, verificando, olhando toda a sua criação como se fosse um faraó. Mais ainda, sempre falei para você que o ponto mais alto do DF é ali no Memorial JK, é ali o ponto do Cruzeiro onde foi realizada a primeira missa. Então tá aqui, ó, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa. Ó, essa aí veio para brincar, né? Eu sempre falei em sala de aula, nas minhas aulas, vocês vão lembrar, né? Eu sempre falei. Gente, Lúcio Costa, ele é urbanista. O Reginaldo Veras mesmo fala que a professora Marieta, lá da 3ª série, lá do Setoró, falava assim, Lúcio Costa é urbanista. E eu costumo falar que Oscar Arquiteto, porque nas provas costumam cobrar essa besteira de inverter e querer falar que Lúcio Costa é arquiteto, enquanto Lúcio Costa, ele é urbanista e o Oscar que é o arquiteto, não é isso? Então tá aqui, ó, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa, já está errado. B. Construído numa área de 2.000 metros quadrados, recebendo inúmeras críticas por ocupar tanto espaço. Tá brincadeira, né, gente? Num eixo monumental daquele tamanho, alguma crítica relacionada a isso? Esquece, tá? Inaugurado por ocasião do primeiro centenário do nascimento do ex-presidente em 12 de setembro de 2002, errado, tá? Inclusive, vai lembrar que eu lá na minha 5ª série já frequentava o Memorial JK, né? Construído no mesmo local em que se rezou a primeira missa de Brasília em 3 de maio de 57, legal. E preparado para receber os restos mortais de todos os presidentes da República? Também não. Eu acho que se colocasse alguns restos mortais de alguns presidentes junto ali, daria briga. Então é melhor? Não. Letra correta aqui, concordo com o gabarito da banca. Olha a próxima. A fim de ter sua biota nativa preservada, a área de proteção do Lago Paranoá, de acordo com o decreto 12.055 do Governo do Distrito Federal, de 14 de dezembro de 89, ficou dividida em 2 grandes zonas. Gente, ó, cobrar
o decreto cobrar de 89 é sacanagem, não é isso? Eu até coloco no livro, até coloco nossos slides da área de preservação, no livro eu coloco, sai relacionar as principais áreas de preservação do DF, mas pegar, gente, a fim de preservar a sua biota, tá? A área de proteção do Lago Paranoá ficou dividida em duas grandes zonas, eu achei sacanagem da banca, mas vamos lá, né? Zona da Palha e zona do João Grosso, não. Zona do Bananal e zona Cangerana, não. Zona do Tamanduá e zona do Ribeirão do Torto, não. Zona da Fauna e da Flora, quase que daria isso, né? Mas não é. A correta é zona da vida silvestre, zona tampão, tá lá no artigo 4º do decreto 12.055. Agora, que foi sacanagem cobrar isso? Não tem razão nenhuma para quem vai trabalhar na CLDF, né? Vamos lá. Próxima questão. Essa é para anular. E essa eu vou fazer questão realmente de mostrar para você o que você vai utilizar. Olha só. A única figura representativa da literatura do DF a ingressar na Academia Brasileira de Letras foi José J. Veiga, não, e ele é goiano. Córea Colarina, ela é goiana. Gilberto Mendonça Teles é goiano. José Décio Filho é goiano. E Bernardo Elis é goiano. Ou seja, gente, não tem resposta. Ainda vale lembrar, né, que Bernardo Elis, ele fez o quê? Ele entrou para a Academia de Letras em 75. Ele veio para o DF em 78 e fica até 85. E eu vou passar para você aqui agora a biografia dele. Vou fazer questão, é exaustivo, mas vou passar para servir para te ajudar a fazer o recurso. Então, olha só a biografia dele. Quarto ocupante da cadeira 1, eleito em 23 de outubro de 75, na sucessão de Ivan Lins e recebido pelo acadêmico Aurélio Buarque de Holanda Ferreira em 10 de dezembro de 75. Tá? Bernardo Elis Filho de Campo Curado, advogado, professor, poeta, contista, romancista, nasceu em Corumbá de Goiás, nada a ver com o DF por enquanto, em 15 de novembro de 1915 e faleceu em 30 de novembro de 97, na mesma cidade, ou seja, em Corumbá de Goiás. Filho do poeta Eurico José Curado e de Marieta Filho Curado, iniciou o estudo das primeiras letras com o pai em casa. Passou o ano de 1923 na casa do avô materno, na capital do estado, de Goiás, onde se matriculou no grupo escolar. Depois retornou para Corumbá de Goiás, continuando os estudos com o pai, de quem viria o estímulo a letras. Aos 12 anos escreveu o primeiro conto, inspirado em Assombramento, de Afonso Arinos. Em 1928, viajou com a família para Goiás Velho, então capital do estado, onde fez o curso ginasial no liceu. Ampliou suas leituras principalmente de Machado de Assis, Eça de Queiroz e de autores modernistas. Após a interrupção dos estudos por 2 anos, em 1940, concluiu o curso clássico na Liceu de Goiânia. Em 1945, formou-se na Faculdade de Direito, sendo orador de sua turma. Iniciando-se em função pública em 1936, como escrivão da Delegacia de Polícia de Anápolis, em Goiás. Foi nomeado escrivão do cartório do crime de Corumbá. Tá? Participou de Goiás. Tá? Participou desde 1934 dos acontecimentos literários do Brasil Central, escrevendo poesias e enviando colaborações de cunho modernista para os jornais de Goiânia, Goiás. Em 1939, transferiu para Goiânia, Goiás, onde foi nomeado secretário municipal de Goiás, com exercício em funções de prefeito por 2 vezes. Em 1942, mudou-se para o Rio de Janeiro, com a intenção de ali fixar-se, trazia livro de poesias e de outros contos, que pretendia publicar. Sem realizar seu intento, retornou a Goiás. Fundou a revista Oeste e nela publicou o conto Nhônia dos Anjos e Cheia de Corumbá. Em 1944, seu livro de contos Ermos e Gerais foi publicado pela Bolsa de Publicações de Goiânia, Goiás, obtendo sucesso e elogio de toda a crítica nacional. Esse ano, casou-se com a poetisa Violeta Metran. Em 1945, participou do primeiro Congresso de Escritores de São Paulo, quando conheceu vários literários nacionais, entre os quais Aurélio Buarque de Holanda, Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Voltando para Goiânia, Goiás. Fundou-se a Associação de Brasileiros de Escritores, da qual foi eleito presidente. Ingressou no magistério como professor da Escola Técnica de Goiânia, Goiás, e do Ensino Público Estadual e Municipal de Goiás. Em 1955, publica o livro de poemas Primeira Chuva. Nos anos subsequentes, dedica-se ao magistério e à vida literária. Foi cofundador e vice-diretor de professor de Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás.
daí passando a professor de literatura na Universidade Católica de Goiás e em vários cursos preparatórios ao vestibular das universidades. Além de colaborar com os órgãos culturais que circulavam no Brasil Central, participou de congressos de escritores realizados em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia. Promoveu o primeiro Congresso de Literatura de Goiás. Em 1953, realizou palestras, conferências e curso literário. Entre 70 e 78, desempenhou as funções de assessor cultural junto ao escritório de representação do Estado de Goiás, no Rio de Janeiro, e reassumiu o cargo de professor na Universidade Federal de Goiás. Desempenhou ainda a função de diretor adjunto do Instituto Nacional do Livro em Brasília, de 78 a 85. Gente, o DF vem aparecer só agora, ele sendo que exercendo a função de diretor adjunto do Instituto Nacional do Livro em Brasília. Não tem nada a ver com o Instituto do Livro de Brasília, era nacional, sediado em Brasília. Em 86 foi nomeado para o Conselho Federal de Cultura, a qual pertenceu até a extinção do órgão em 89. Recebeu inúmeros prêmios literários, prêmio José Lino dos Regos, prêmio Jabuti, pelo livro Contos, prêmio Afonso Arinos, tá? Por Caminhos e Caminho, prêmio sexcentário da Dependência, pelo estudo Marechal Xavier Curado, criador do Exército Nacional, e em 87 recebeu o prêmio da Fundação Cultural de Brasília pelo conjunto de obras e a medalha do Instituto de Artes e Cultura de Brasília. Agora eu te pergunto, o que ele está representando a literatura do Distrito Federal? Como diz aqui, a única figura representativa da literatura do Distrito Federal. O quê? Então, eu entendo que essa questão tem que ser anulada 100%. Não tem nem meia questão aqui, tá certo? Eu já fiz essa questão de ler todos esses slides para você. Você pode buscar isso no Google, você vai encontrar. Você pega, para aqui, você copia tudo isso, você imprime. Tá aí o recurso para você. Beleza assim? Gente, eu sou o professor Urani, o seu professor de Realidade Federal, de atualidades da TV Saber, do IMP Online e de vários cursos e do IMP presencial, não é isso? Eu fico aqui, tá? Curta o nosso canal, compartilhe, fale para os amigos, que isso nos motiva a continuar com esse trabalho aqui, beleza? Gente, um grande abraço para vocês, até a próxima!